Boa noite, minhas irmãs. Hoje, sexta-feira, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar. E hoje é a lição de número 16, que tem como título o auxílio mútuo. E ela nos fala assim: diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho, e Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouvia os apóstolos em silêncio, e quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se, quanto possível, contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou singular achado e clamou irritadiço: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro, endurecido. Sinto-me cansado e doente. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colando-o paternalmente ao próprio peito e, aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro. Mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento, enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava, junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião.
ao passo que os homens se entreolhavam espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Uma linda mensagem, né, meus irmãos? Um grande e importante chamamento para todos nós. Porque muitas vezes nós achamos que nos isolando com o nosso egoísmo, que ainda prepondera nas nossas ações, nós estaremos fazendo por nós mesmos um progresso ilusório, né? Muitas vezes, se nós pensarmos que sem ajuda e estando sozinhos, nós caminharemos mais rápido e venceremos os obstáculos com mais tranquilidade. Mero engano, né? E Jesus deixa isso bem claro para todos nós nessa lição, tão importante para que a gente possa trabalhar a nossa humildade, para que a gente possa trabalhar esse egoísmo que ainda prepondera nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, mas que é devido à nossa pouca informação. Agora, com mais sabedoria, com mais entendimento, com mais... que a própria doutrina espírita traz para a gente, nos ajudando, né, a esclarecer tudo isso, nos fazendo ficar mais atentos pelas nossas atitudes, com certeza, né, nós iremos ficar com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, diante das situações das nossas vidas, porque muitas vezes nós passamos por situações no nosso dia a dia, né, corriqueiras, e nós deixamos que elas passem. Não damos importância a elas, quando na verdade são grandes oportunidades para o nosso crescimento. Estudando essa lição, eu me lembrei de um fato que aconteceu comigo há mais de 20 anos atrás. Eu trabalhava ainda e, saindo do meu trabalho, no horário do almoço, pela calçada, encontrei uma senhora sentada na calçada com um bebê no colo. Ela me olhou, eu olhei para ela me estendeu as mãos. Eu senti vontade de parar e conversar com ela, de atender, mas o egoísmo falou mais alto, né? Eu pensei, bom, vou almoçar e quando eu retornar eu converso com ela, porque eu teria que passar pelo mesmo caminho. Mas, né, claro que aconteceu o previsível, né? Quando eu retornei, ela não estava mais lá e eu perdi aquela oportunidade de crescer, né? Aquela mulher estava ali para me ajudar a desenvolver sentimentos em mim. Naquela época, eu poderia até pensar ainda que eu estaria fazendo um grande favor para ela, mas na verdade, ela, né, é a troca, a troca, né? Aquela coisa mútua, uma doando para a outra, né? Eu ajudaria ela e ela estaria me ajudando também a desenvolver bons sentimentos. Mas o que eu quero dizer com isso é o quê? Que a gente perde oportunidades
o tempo todo na nossa vida, né? Por causa da nossa correria, porque não temos tempo, porque temos que fazer isso ou aquilo, porque nós não podemos perder tempo, como a gente diz erradamente, né? E aí a gente perde essas oportunidades grandiosas dentro da nossa família, no nosso lar. Muitas vezes nós ficamos aborrecidos com Deus porque temos ao nosso lado essa ou aquela pessoa que nos aborrece. Quando a gente, com sabedoria, a gente vai entender que aquela pessoa que está ao nosso lado, ela está ali nos ensinando a criar, a mostrar as virtudes que estão dentro de nós. Mas nós queremos nos afastar, né? Quando não é no nosso lar, é no nosso trabalho, a gente quer mudar de emprego porque aquelas pessoas do meu trabalho não merecem que eu trabalhe ali, estão me importunando, né? Quando aquelas pessoas estão ali me ajudando a crescer. É no nosso local de oração, na nossa casa espírita, no nosso templo de oração, queremos que ninguém nos incomode. Quando todos nós estamos crescendo ali, todos nós estamos errando e precisando desenvolver em nós os nossos melhores sentimentos uns com os outros. E assim em todos os lugares, né? Então, o que Jesus fala, nos ensina aqui, nessa linda, grande lição? Que nós precisamos ficar mais atentos, que nós precisamos aproveitar melhor as oportunidades que nos chegam, que nós precisamos observar mais, parar de correr tanto, parar de se agitar tanto e procurar olhar mais para o outro, a começar pelo nosso lar, daqueles que estão lá dentro, olhar mais para eles, ver mais as necessidades deles e nos preocuparmos um pouco menos conosco mesmo, porque o que Jesus fala aqui pra gente no finalzinho, olha que importante: ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Então não adianta a gente querer fugir dos problemas das pessoas, porque elas estão ali para nos ajudar no nosso crescimento e nós, consequentemente, ajudá-las também, porque nós ainda estamos nesse planeta aqui, né? Com a necessidade de trabalhar os sentimentos, com a necessidade de trabalharmos as virtudes que temos, acender a nossa luz, né? Então, e para isso a gente precisa do outro, não tem como correr disso. Precisamos imensamente uns dos outros. E com isso, a gente vai trabalhar a humildade, né? Porque a humildade, ela vai nos fazer ver, realmente, é com o outro que eu preciso estar. É com aquele com quem eu tenho dificuldade, e com quem eu não tenho dificuldade também estou nos aprendendo um com o outro. Ele sabe mais e me ensina, eu sei alguma coisa que ele ainda não sabe, ele me ensina, é uma troca. Ele precisa de ajuda, a gente vai estar lá pronta para ajudar, e vice-versa, né? Mas a gente precisa estar atento, porque muitas vezes nem sempre as pessoas que estão necessitadas de uma palavra, ou de um alimento, ou mesmo de coisas materiais mesmo, ou que não seja material, nem sempre as pessoas falam, nem sempre as pessoas querem se mostrar. Mas a gente vê, se a gente tiver olhos de ver, e a gente pode ajudar sem falar nada. A gente pode perceber a necessidade das pessoas, materialmente mesmo falando, e a gente não fala nada, e ajudar. E esquecer um pouco da gente, porque a nossa dor, ela é muito minimizada quando a gente se preocupa mais com o outro. Se nós, por exemplo, temos uma discussão em casa, estamos aborrecidos, aí alguém bate à nossa porta, pedindo alguma coisa. No primeiro momento, a gente, né? A gente vem com aqueles pensamentos, nesse momento que eu estou tão enfesada, vem pessoa ainda pedir coisa,
Ah, meu Deus, quando na verdade a gente mal sabe que aquela pessoa pode estar ali sendo um instrumento de Deus para nos acalmar, para nos trazer de volta ao eixo. Como? Vem me ajudar, me ajuda materialmente, que você vai aliviar o seu coração. Então precisamos estar atentos. É na troca uns com os outros que nós vamos acalmar nosso coração, que nós não vamos morrer na tempestade como esse companheiro da lição de Jesus morreu. Nós vamos caminhar com mais equilíbrio, vamos caminhar com mais alegria e as coisas vão se acertando aos pouquinhos e tudo vai ficando em paz dentro de nós. Ainda não é fácil para todos nós, a vida é feita de situações criadas por nós mesmos, né? Pela nossa pouca evolução moral, e a gente precisa acertar o caminho, acertar o aprendizado que está aí para todos nós, e para isso nós precisamos dessa linda lição que Jesus nos trouxe no dia de hoje, o auxílio mútuo. Que Jesus então possa nos abençoar a todos, que nós possamos ter uma noite de muita paz, de muita reflexão em torno desse estudo que estará disponível para todos nós. E de vez em quando, né, quando nos acharmos muito chateados com alguém, vamos pensar, olha Jesus colocando essa pessoa ao nosso lado para nos ajudar a crescer. Fiquem em paz, fiquem com Deus.